Olá, boa tarde, eu sou o professor Rogério. Então, eu vou dar início aqui à minha primeira videoaula, né, sobre os conteúdos do terceiro bimestre em Geografia. Então, o nosso primeiro bimestre, nossa primeira aula aqui do terceiro bimestre, ela será focada na demografia, né? Então, a demografia, como é que a demografia ela pode ser utilizada para melhorar a qualidade de vida de uma sociedade. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar nessa primeira aula aqui é se tratar sobre o que é a demografia e o que ela impacta na nossa realidade, na nossa sociedade. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é a habilidade que essa aula está focada. Então, a habilidade é analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas, sociais no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para a cultura jovem. Então, como é que é a dinâmica dessa população, dessa movimentação populacional dentro de um território, das relações entre os estados, elas serão impactantes, principalmente na sociedade assim, na vida dos mais jovens. E isso, né, nós podemos trabalhar em várias outras disciplinas, em história, em filosofia e sociologia. Se por um acaso, né, vocês que estão acompanhando aqui, tiverem a curiosidade de ir lá no Currículo Paulista e buscar as referências, vocês vão ver que todas as áreas das humanas estão trabalhando neste momento, nessa etapa das aulas, essa habilidade. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui, qual é o objetivo, né? Então, qual é o objeto da aula e o objetivo que nós vamos traçar, né, para essa aula. Então, no primeiro momento aqui, nós temos que entender que o conteúdo é as teorias demográficas, o conceito de demografia. Então, compreender essas teorias, ela é importante em que sentido? Para que nós saibamos onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Então, as teorias. Então, o conceito de demografia, o porquê que nós temos que estudar a demografia, né? Por que a demografia ela se faz tão importante dentro da nossa sociedade e como é que os pensadores que vão trabalhar a demografia, eles vão relacionar esses conteúdos à prática, né? Para tentar entender quais são as mudanças provocadas por esses movimentos populacionais. Então, nós vamos iniciar aqui, né, tentando trabalhar o que é demografia. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir nesse primeiro momento, então nós vamos pegar um caderno e nós vamos começar a trabalhar o que vem na nossa cabeça no primeiro momento, né? Então, o que é esse raio de demografia? Então, a demografia, né, nós podemos, né, discutir, né, entre, né, nós, né, que estamos iniciando esses estudos, ou você vai sentar com o seu professor e vai começar a trocar ideias sobre esse tipo, né, de conteúdo. Então, o porquê que a demografia ela é tão importante? Então, nós temos que orientar os nossos estudos e usar como a bússola, se nós estamos falando de demografia, qual a importância desse conteúdo. Então, a demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional, ou seja, as características, a distribuição da evolução das populações humanas, né, dentro de um território. Então, nós temos que compreender o seguinte: a demografia ela vai estudar a questão de como é que a população ela vai se desenvolver dentro desse território, né? Então, nós vamos estudar quais são as porcentagens dessas populações, quais são as características dessa população, né? Principalmente levando em consideração o tamanho dela, quais são os membros que fazem parte dessa população, a interação entre esses indivíduos sobre os fatores econômicos, sociais, culturais, políticos que afetam essas mudanças. Então, se nós vamos trabalhar a questão econômica, então como é que é a economia da parcela daquela população dentro daquela realidade? Então, como é que essa economia ela vai interferir na sociedade, né, na cultura? E quais são os aspectos políticos, né, que essa população ela tem que cobrar para que haja mudanças efetivas nas políticas públicas que são relacionadas dentro daquele contexto. Então, para a gente iniciar aqui, então a demografia ela tem o seu uso. Então, eu não vou fazer uma pesquisa populacional simplesmente para colocar ela dentro de uma gaveta e esquecer que ela existe. Então, a primeira coisa que nós temos que focar aqui é quais são esses planejamentos. Então, os estados, né, então os governos, eles vão elaborar políticas públicas para atender aquela população. Então, a demografia ela fornece informações sobre a distribuição,
né, a densidade populacional numa área urbana ou rural, bem como sobre o tamanho e a composição das famílias. Essas informações, elas são fundamentais para o planejamento das políticas públicas, como a construção de moradias, a criação de infraestruturas e serviços públicos e a gestão de recursos naturais. Então, o Brasil ele tem uma prática de a cada 10 anos ser realizado o censo populacional. Então, a cada 10 anos, o governo, né, ele libera uma verba e esse estudo é feito pelo IBGE. Então, o IBGE ele vai fazer a consulta em uma parcela da população para fazer projeções de como é que essa população ela vem se desenvolvendo dentro daquele período de 10 anos. Então, a faixa etária de que essa população ela vai se encontrar, principalmente para construções de políticas públicas. Então, eu tenho que pensar e elaborar políticas públicas para atender melhor uma parcela, assim, uma parcela da população. Então, se a população ela tem um crescimento de idosos, então quais são as políticas públicas que eu tenho que realizar para melhorar a vida desses idosos? Ou de jovens, ou de mulheres, né, de pessoas com deficiências. Então, como é que eu posso fazer para que isso seja realizado? Então, o estudo da demografia é importante para esse sentido. Bem, então as políticas sociais. Então, dentro desse contexto, eu também tenho que trabalhar quais são as políticas sociais desenvolvidas para esse público. Então, no caso, se eu perceber, se o governo, se dentro desses dados foi estipulado que uma grande parte da população ela não tem acesso à renda, então o governo ele tem que criar políticas públicas sociais para melhorar o acesso à renda, né? No caso da previdência social, entre outras questões. Políticas como a promoção da saúde, da educação, e isso tem muito a ver com a questão da demografia. Então, a demografia ela é fundamental para que nós compreendamos quais são as políticas públicas que serão adotadas dentro daquela sociedade, para dar qualidade de vida a essa população que ali reside, né? Então, ali, o que essa população ela precisa. Então, é essa a questão dos estudos demográficos. Bem, a economia de mercado. Então, a demografia é usada para entender as mudanças na oferta de demanda de mão de obra, bem como a evolução do mercado consumidor. Então, essas informações são importantes para a tomada de decisões empresariais governamentais e para o investimento de tecnologia, capacitação de profissionais e o desenvolvimento econômico. Então, como hoje a maior parte dos países, o crescimento populacional é um crescimento populacional que não possibilita a renovação dessa nova, assim, o nascimento de novos indivíduos vai provocar um envelhecimento dessa população, então nós temos que pensar o seguinte: quais são os investimentos que o Estado tem que realizar para a capacitação de novos profissionais, o desenvolvimento econômico daquela realidade, novas tecnologias para atender aquela população. Então, nós temos que levar em consideração que esse trabalho, né, demográfico ele tem essas importâncias. Um outro foco aqui também importante é os estudos de população. Então, dentro dessa dinâmica populacional, então, quais são os diferentes contextos de imigração, envelhecimento, fecundidade, mortalidade? Então, esses estudos são importantes para o desenvolvimento de teorias nos modelos que explica sobre as tendências demográficas e suas implicações nas sociedades e economias. Então, como é que funciona, né? Então, se nós estamos vendo que a população está envelhecendo, então quais são os impactos nessa economia? Né? Então, se nós temos a diminuição da fecundidade, então como nós podemos trabalhar para que essa população, para que a população ativa, ela não sofra uma queda significativa que se implique em questões sociais e econômicas? Né? Então, a diminuição da população ela vai gerar falta de mão de obra e também isso afeta outras partes da nossa sociedade. Bem, então, a primeira coisa que também nós temos que trabalhar aqui são as teorias. Então, existem alguns teóricos geográficos, né, que trabalham a demografia, que eles vão pensar da seguinte forma: como é que essa sociedade ela cresce e que isso impacta em sua realidade. O primeiro que nós vamos falar um pouquinho aqui, levando em consideração que falar sobre pensadores, né, sobre demografia, nós temos que pensar que muitas vezes esses pensadores eles vão ter uma visão extremamente conservadoras e sempre uma visão onde existe um erro. E esse erro, infelizmente, ele tem a ver com vários discursos que chegam até os dias de hoje. Então, o primeiro que nós vamos trabalhar aqui é o Thomas Malthus. Então, o Thomas Malthus, ele nasceu em 1798 e ele vai
pensar a realidade do crescimento populacional a partir do seu ponto de vista, a partir daquilo que ele via no momento em que ele vivia, né? Então, ele vai dizer que a população humana, ela crescia de uma forma exponencial, então crescia crescia rápido, e isso vai criar alguns problemas, principalmente levando em consideração que, na visão dele, a produção de alimento, ela não seguia esse mesmo crescimento. Então, nesse sentido, né, como o crescimento da população, ele não permitia o acompanhamento, né, da produção de alimentos, então ele acreditava que isso resultaria em fome, em doenças e morte dentro da sociedade em um curto espaço de tempo. Então, o Malthus, ele também vai trabalhar da seguinte forma: ele defendia que para se evitar essa catástrofe, né, demográfica, seria necessário o controle populacional, de uma forma onde limitaria a natalidade daquelas pessoas. E ele vai colocar algumas visões que naquele período, né, principalmente controlar a prática do sexo, né? Então, a questão da fecundidade. Então, onde as pessoas teriam que controlar a sua natalidade e defender a restrição das famílias mais pobres. Então, ele colocava que o maior problema da sociedade, do crescimento demográfico descontrolado, seria exatamente a visão de que o pobre ele teria muitos filhos e isso, né, prejudicaria o bom andamento da sociedade. Então, enquanto a elite, ele continuava tendo a sua vida comum. Então, ele vai dizer que o controle de natalidade deveria estar restrito às camadas mais populares, né? Então, isso nós podemos discutir, nós podemos levar em consideração que até os dias de hoje tem pessoas que ainda defendem essa teoria. Então, aí continuando nesse sentido, no século XX, né, nós teremos uma segunda teoria, que é a teoria neomalthusiana, que é uma nova teoria baseada no que o Malthus ele pensava. Ela tem origem, né, mais ou menos em 1950, e ela defendia que a população mundial crescia em um ritmo acelerado, em que esse crescimento seria insustentável, pois o planeta não teria recurso suficiente para atender às necessidades de toda a população. Além disso, a teoria neomalthusiana, ela incluiu outros fatores além da limitação de alimentos, como a escassez de energia, de água e de outros recursos. Então, a segunda metade do século XX, né, principalmente após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, começa a haver um certo debate sobre qual é o papel, né, a ser desempenhado por essas pessoas. Então, o crescimento populacional, ele continua sendo extremamente acelerado, e nesse processo, né, então, além do alimento, nós temos outros recursos que eles são finitos. Então, como é que nós vamos manter energia para toda essa população que está crescendo, a água e outros recursos naturais, e manter o nosso estilo de vida? Então, nós temos que pensar nesse sentido, mas, assim, usando a teoria, né, do Malthus, então, será que o pobre que tem que pagar por essa situação? Né? Então, os países mais pobres, eles têm que pagar por conta desse modelo? Né? Então, nós temos que pensar que a resposta desse modelo é, né, o que nós vamos controlar, né, principalmente que pretendiam propor medidas de controle populacional e o uso de métodos, né, anticonceptivos, né, e políticas públicas para incentivar a redução da natalidade. Então, nesse sentido, eles vão tentar, né, uma resposta onde, né, isso, né, seria imposto. Só que essa teoria ela não trabalhava com os problemas gerados pela desigualdade social, né, desigualdade social, econômica e de recursos de uma forma em geral. Então, essa teoria malthusiana, ela não contava com esses problemas. Só que a terceira teoria, ela vai trabalhar a teoria reformista, que defendia que o crescimento populacional não era necessariamente um problema, que na verdade o que seria, né, o que poderia apresentar os aspectos benéficos para o desenvolvimento econômico e social. Afirmava que a pobreza e a desigualdade eram as verdadeiras causas dos problemas sociais, e não o crescimento demográfico. Então, para essa teoria reformista, a questão ela é focada exatamente, né, de como esses recursos eles são distribuídos. Então, será que todo mundo tem a mesma fatia do bolo? Então, será que a igualdade da divisão desses recursos,
né, isso não seria um fator determinante em vez do controle de natalidade? Então, lógico que o controle de natalidade nós temos que pensar em planejamento social. Né? Então, hoje, por conta de vários fatores que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que o perfil das famílias eles vem mudando com o passar do tempo. Então, é só o crescimento demográfico que é o problema em si, ou outros fatores que nós vamos discutir. Bem, então os reformistas eles apresentavam propostas políticas de políticas sociais e econômicas que promoviam o desenvolvimento do bem-estar das pessoas, em vez de simplesmente tentar controlar a sua natalidade. Eles argumentavam que o crescimento populacional poderia ser positivo para a economia, pois aumentaria a demanda por bens e serviços e poderia gerar empregos e investimentos. Então, a população, se nós formos pensar de uma certa forma, né? Então, se você tem uma queda brusca né, da renovação dessa população, então vai faltar mão de obra, né? Falta recursos para continuar o desenvolvimento daquela economia. Então, é necessário que haja ainda, né, a renovação dessa população para que nós possamos entender. Bem, e o que é mais importante aí? A aplicação de políticas públicas que promova a igualdade. Então, bolsas, se for necessário, a questão de políticas afirmativas, como cotas para entrada em faculdades, cotas para concurso público, entre outras questões que criam o equilíbrio, né, dentro dessa proposta. Então, nesse início, nós temos que levar em consideração que essas duas teorias, né, existe uma que coloca a culpa, né, no crescimento populacional desacerbado, né, extremamente rápido e sem controle, isso colocando a culpa nos pobres, né, então os pobres teriam que limitar a sua natalidade. A outra trabalha que o crescimento populacional ele é bem visto, só que é necessário que haja políticas públicas para criar uma equalização, né, criar a igualdade de condições entre essas camadas sociais que vivem naquela sociedade. Então, agora nós temos que pensar como é que nós vamos debater isso. Então, a superpopulação é a causa da pobreza ou a pobreza gera superpopulação? Então, se você tiver seguro daquilo que você viu até aqui, então comente aqui, né? Então, deixe seu comentário aqui né, na parte, deixe seu comentário, né, deixe as suas opiniões, levando em consideração, né, o debate aberto respeitosamente, então, sem muito conflito. Então, nós temos que pensar do seguinte, como é que nós podemos, né, relacionar esses dois modelos? E, principalmente, né, trabalhar sobre essas referências. Bem, então, era isso que eu tinha aqui para passar para vocês hoje, né? Então, aqui embaixo eu vou deixar, né, na descrição as referências bibliográficas sobre esse tema. Então, agradeço a todos aí. Se você gostou da aula, deixa o seu, né, se inscreva no canal, deixa o seu link, né, deixa o seu like aí para nós, né, que a gente agradece muito. Muito obrigado e até a próxima. Né, e vamos lá. Tem que terminar aqui.